Alô? Oi, deputado. Alô, tudo bem. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, deputado Chico Lopes, deputado Glauber Rocha. Quero agradecer aqui a presença, o convite, Glauber Braga, desculpa. Agradecer o convite, cumprimentar os membros da mesa, cumprimentar todos os presentes, na figura do nosso coordenador do Fórum Nacional de Educação, Fórum Nacional Popular de Educação, Heleno, cumprimentar os sindicalistas, dirigentes sindicalistas aqui presentes, e, mais uma vez, agradecer essa oportunidade de, no Parlamento, né, quando no Executivo, num poder, as portas se fecham, nos resta o poder mais que deve estar mais ligado ao povo, mais ligado aos movimentos sociais, abrir as portas e janelas necessárias para fazer os debates importantes para a construção da democracia. Bom, a FASUBRA é uma entidade sindical que representa os técnico-administrativos das universidades, das instituições públicas de ensino superior, técnico e profissional do Brasil. Além das universidades federais, compõe a nossa base as universidades públicas estaduais, os institutos federais, no caso os técnicos administrativos, e também sindicatos que representam escolas, faculdades tecnológicas, escolas técnicas em alguns estados, como, por exemplo, as ETS e FATECs de São Paulo. É uma entidade que representa mais de 250 mil trabalhadores e trabalhadoras na base, trabalhadores da educação, que produz educação intimamente ligada, de modo indissociável, o ensino, a pesquisa e a extensão. Nós temos mais de 30 anos, 38 anos de idade, e é uma entidade altamente participativa do debate educacional brasileiro. Obviamente, uma entidade vinculada ao movimento social da educação, ao campo progressista, ao campo democrático, e esteve presente em todas os grandes eventos educacionais no Brasil, desde as conferências brasileiras de educação até os congressos nacionais de educação, as CONAIs, a construção da LDB da Sociedade Brasileira, do Plano Nacional de Educação da Sociedade Brasileira, enfim, uma entidade intimamente ligada e construída na luta, não só em defesa da educação pública, mas, sobretudo, em defesa da democracia no Brasil. Isso é muito importante que seja dito, porque nós estamos aqui hoje em uma mesa que efetivamente vem defender o processo democrático que foi interrompido em todas as esferas do Estado brasileiro, do Executivo, não do Estado, do Executivo em especial. O Fórum Nacional de Educação, para nós, é um espaço muito caro, e as conferências nacionais de educação que foram realizadas nesses últimos períodos, elas são consideradas por nós um espaço do Estado brasileiro de interlocução, de formulação e deliberação da política educacional em constante diálogo da sociedade com o governo, com o Estado. Representado pelo Executivo, também há representantes do Parlamento, e isso em profunda ligação e articulação com os entes federados, com municípios, com os estados. E, para nós, foi uma conquista histórica a instituição do Fórum Nacional de Educação e também da realização das conferências. E, infelizmente, esse processo foi interrompido, e foi interrompido de modo unilateral pelo Ministério da Educação, na medida em que o Ministério da Educação não conquistou, não logrou êxito
não logrou êxito na imposição da sua agenda e na imposição do seu programa na CONAI e também no Fórum Nacional de Educação. Desde que ele foi constituído e mesmo após o processo de golpe que houve no Brasil e com a mudança da gestão do Ministério, nós, junto com todas as entidades, empreendemos diversos esforços, empreendemos um grande esforço para que o processo de construção da CONAI e do Fórum não fosse terminado, na medida em que, sendo um espaço de Estado, não deveria estar atrelado a interesses de governos. O Fórum é democrático, o Fórum Nacional de Educação, que para nós é o fórum legítimo, que foi interrompido por uma ação unilateral do MEC, por meio de decreto, após perder todas as votações no fórum. A FASUBRA tem representação e compõe as comissões e participa do fórum desde a sua criação, cotidianamente, num esforço, quanto mais de garantir a legitimidade desse espaço, de garantir a presença desses mais de 250 mil técnico-administrativos em educação das universidades públicas, das universidades federais, das ETs, das FATECs estaduais, das escolas dos institutos federais. E, para nós, foi uma surpresa quando não só houve um processo de intervenção com a mudança de toda a composição do fórum, além disso, que por si só é uma coisa terrível, um precedente abominável, não só o fórum foi modificado após perder a votação, como a FASUBRA foi excluída sem nenhuma chance de defesa. E não foi só a FASUBRA que foi excluída, outras entidades também foram excluídas e produziu um absurdo. Obviamente, o próprio fórum, que está hoje ilegítimo, que nós não reconhecemos, ele é um absurdo em si. Mas ele é mais absurdo ainda porque ele não tem na sua composição nenhuma possibilidade de que haja representação dos trabalhadores das instituições públicas e privadas do ensino superior. Não há nenhuma entidade de nenhum tipo, nem sindical, nem movimento, que representa trabalhadores nesse fórum. E isso foi uma surpresa para nós, mas uma surpresa que, de fato, confirma um processo que o MEC vem realizando em relação à FASUBRA de um modo especial. O MEC não excluiu a FASUBRA só do Fórum Nacional de Educação. Nós não podemos, deputado, nem concorrer a uma vaga nesse fórum ilegítimo, supondo que nós quiséssemos. Nós não queremos. Nós queremos de volta o Fórum Nacional de Educação que foi construído a duras penas, tem seus defeitos, não é a oitava maravilha do mundo, assim como a CONAI não é a oitava maravilha do mundo, assim como o PNE não é a oitava maravilha do mundo, mas são as sínteses possíveis nesse tão duro diálogo democrático entre sociedade civil e Estado, que nós precisamos, nessa democracia jovem brasileira, continuar consolidando e não interromper como está acontecendo. O MEC nos excluiu da Mesa Nacional de Negociação da EBSER de modo unilateral. Nós estávamos na Mesa Nacional de Negociação Permanente da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que nós temos uma representação dos hospitais universitários, tanto dos trabalhadores da EBSER quanto do regime jurídico único e fundacionais, e alguns até terceirizados, são das nossas bases dos sindicatos nossos. E nós temos a carta sindical e fomos excluídos unilateralmente da Mesa Nacional de Negociação Permanente da EBSER pelo MEC, porque a EBSER é vinculada ao MEC. O MEC não atende a FASUBRA no processo de negociação da nossa campanha salarial. Ou seja, eu termino aqui dizendo que essa reunião ela é muito importante, mas é preciso denunciar esse processo de
de bloqueamento do diálogo que o Ministério da Educação tem realizado com os técnico-administrativos, com os trabalhadores em educação técnico-administrativos das instituições públicas brasileiras. Não negocia campanha salarial, exclui de modo unilateral da negociação salarial com a mesa, na empresa brasileira de serviços hospitalares, que os hospitais universitários são uma grande gama, uma grande parte das universidades públicas, e também nos exclui do Fórum Nacional de Educação. Mas nós não estamos aqui para pedir para voltar para o fórum, esse fórum que o governo criou. Nós queremos que o governo revogue o decreto e a portaria, o decreto que interrompeu praticamente na prática a CONAI, e revogue a portaria, e que a gente possa voltar a discutir, de fato, a construção com o fórum legítimo da Conferência Nacional de Educação. E o governo que tem o seu projeto, que dispute na sociedade, nos espaços institucionais da CONAI, o seu projeto, discute com a gente. E nós vamos disputar na sociedade como a gente sempre tem feito. Por fim, afirmamos aqui que vamos construir o Fórum Nacional Popular de Educação, a Conferência Popular Nacional de Educação, não como um espaço anti-governo, mas com um espaço amplo, de que é contraditório a esse fórum e a essa conferência elitista que só está ocorrendo porque o MEC não tem conseguido, no debate das instâncias legítimas, impor o seu projeto. E nós queremos debater isso com toda a sociedade. Por isso é muito importante que o parlamento, independentemente da posição política, das matrizes ideológicas, para concluir, se coloque não a favor das entidades ou a favor desse ou daquele espaço, mas se coloque a favor da democracia e da oportunidade efetiva de se continuar debatendo o projeto educacional com a sociedade civil, com todas as entidades, com todos os movimentos educacionais do país, e não só com aqueles que concordam com o que o MEC atual coloca. Muito obrigado. Agradecemos ao professor a sua explanação. Vamos para o segundo orador do dia.